A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. No vídeo de hoje nós vamos falar do perigo da nossa própria beleza. Parece um assunto diferente, um assunto estranho, mas é um assunto fiel, é um assunto verdadeiro, é um assunto bíblico e nós vamos fazer as nossas leituras juntos. E repito, o tema desse vídeo é o perigo da nossa própria beleza. A nossa própria beleza pode nos corromper. Nós vamos fazer uma leitura que se encontra em Ezequiel, no capítulo 28, que diz assim: e só lembrando que esse texto ele é imputado por muitos mestres bíblicos como o texto que aponta para o próprio diabo, para o próprio Satanás, para o tentador. É um texto bastante simbólico, com muitas figuras, e é um texto que a maioria dos intérpretes reconhece que é um texto que fala a respeito do diabo. Mas é um texto que nós precisamos meditar, é um texto que nós também, simbolicamente, podemos aplicar também para nós. E o texto diz assim: estavas no Éden e jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra de teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos analisar esse texto? Esse texto, apesar de ser um texto que traz as figuras e nos mostra, nos ensina, nos instrui a respeito do diabo, de Satanás, do tentador, que mostra com muita clareza a sua criação, onde estava e o que foi feito dele, ele talvez você nunca tenha percebido. Eu acredito que certamente você nunca percebeu, mas há algumas características que também valem para nós, que somos seres humanos normais. Primeiro, ele estava no jardim. O jardim representa um lugar da presença de Deus, de comunhão com Deus. Isso também nós podemos. Todas as pedras preciosas que faziam parte da sua aparência, da sua cobertura, no Novo Testamento nós vemos ouro, prata e outros materiais também como símbolos das nossas obras. Então, esses materiais também podem apontar como símbolos para nossas obras. Este ser, ele foi criado. Nós também não temos vida em nós mesmos, a nossa vida vem de Deus, Deus também nos criou. Sobre este ser, a Bíblia vai dizer que toda essa estrutura dele, o local onde ele estava, foram preparados, no sentido que foi planejado por Deus, num ato soberano, num ato planejado. A nossa vida também ela está sob a soberania de Deus. O nosso ministério, o nosso chamado, ele também foi preparado por Deus. A Bíblia vai dizer que este ser, ele era ungido. Nós também fomos ungidos quando cremos no Senhor Jesus e recebemos o Espírito Santo como garantia, como penhor, e a partir daquele momento o Espírito Santo ele nos dirige e nós fomos ungidos por ele. Este ser, ele tinha uma missão de trabalhar para proteger. Nós também recebemos de Deus uma missão, um objetivo. Nós também temos missão e objetivo. Ali vai dizer também que Deus o estabeleceu. Nós também somos alguém estabelecido por Deus, onde Deus colocou em um determinado lugar. A Bíblia ali vai dizer que ele estava no Monte Santo. Monte Santo representa próximo de Deus, um lugar de íntima comunhão com Deus. Até no livro de Salmos tem uma passagem que diz: quem entrará
no Monte Santo do Senhor, e vai dizer uma série de requisitos que precisa ser alguém limpo, alguém purificado. Então, entrar no Monte Santo também é algo que está disponível para nós. No verso 15 vai dizer que ele era perfeito, que ele era, outras traduções dizem, inculpável ou irrepreensível. Está falando a maneira com que ele começou. Ele era perfeito, inculpável, irrepreensível. Muitas vezes nós, quando começamos no ministério, também somos retos assim. Também temos essa pureza de coração e essa retidão de coração. Porém, a Bíblia vai dizer algo muito importante agora. Até o dia em que se achou iniquidade ou maldade em ti. Então quer dizer que, apesar da sua beleza, apesar do seu lugar, apesar da sua missão, apesar dos seus privilégios, um dia nasceu a maldade no coração dele. Brotou, nasceu uma maldade, uma rebelião, uma rebeldia. Ele cobiçou ser igual a Deus. Ele desejou algo maior do que a missão que Deus havia planejado para ele. E todas essas comparações nós vemos com muita clareza que elas, no primeiro plano, elas falam a respeito desse ser que ele foi criado. Mas nós vemos que há muitas coisas que podem se parecer também conosco. Então eu vejo alguns perigos e eu trago algumas advertências para nossa instrução. Antes ainda de nós lermos algumas advertências, eu quero fazer uma leitura de um texto do Novo Testamento, de 1 Timóteo, capítulo 3, que é um texto que fala dos requisitos para ser um obreiro, para ser um líder, para ser um pastor. Uma das características ali é que não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Outra tradução diz que aquele que quer ser obreiro não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. Talvez, quando nós lemos o texto de Ezequiel, nosso primeiro texto, talvez você tenha achado até muito absurda a comparação que eu fiz. Mas daí, quando nós trouxemos mais luz, mais verdade bíblica, e mostramos uma comparação que Deus deixou para nossa instrução no Novo Testamento, Deus no Novo Testamento também comparou o comportamento do diabo com o comportamento do homem. Então nós vemos com muita clareza que sim, é possível nós aplicarmos essa comparação. O texto que nós lemos agora no Novo Testamento vai falar de alguém recém-convertido ou neófito, alguém recém-plantado. Neófito quer dizer recém-plantado ou recém-convertido, que recebendo um crescimento muito rápido, recebendo um lugar de destaque muito rápido, ele se ensoberbece no seu coração e assim ele entra na mesma condenação que o diabo entrou. Ou seja, é algo muito perigoso. Agora eu quero ler as advertências com vocês. A partir de tudo que nós lemos por meio dos textos bíblicos, então nós encontramos algumas advertências e alguns avisos de perigo. O sucesso e ser eficaz ou eficácia do nosso ministério, ele pode sim ser um laço para as nossas próprias vidas. Repito, o sucesso e a eficácia ou eficiência do nosso ministério pode sim ser uma pedra de tropeço, pode sim trazer condenação para nós, quando nós crescemos de maneira muito rápida, de maneira que o nosso coração no interior ele não está pronto para receber todo aquele crescimento, existe a grande probabilidade de nós nos corrompermos. Por isso, nós vemos uma ação prática de Deus, tão comum, tão frequente, que é Deus nos conceder um crescimento gradual, um crescimento lento, um crescimento progressivo. Raros são os casos e os feitos que alguém testemunha de Deus um crescimento tão rápido. É normal Deus trabalhar de uma maneira mais gradual. Não estou dizendo que Deus sempre tenha que fazer dessa forma, porque Deus ele é soberano nas suas decisões. Mas nós vemos que normalmente Deus trabalha de maneira mais gradual nas nossas vidas, exatamente para que a gente não venha se corromper,
para que o nosso coração não se perca, porque muitas vezes há esse perigo da nossa própria beleza. O texto de Ezequiel vai mostrar alguém que era muito bonito, alguém que era extraordinário na sua beleza, no seu lugar, na sua beleza, na sua posição, na sua missão. E a sua própria beleza e o mau desejo que nasceu dentro dele trouxe então a corrupção e a maldade, e ele se perdeu. Então nós que somos servos de Deus e ministros, nós que pregamos, cantamos e participamos do ministério do Senhor Jesus na face da terra, nós precisamos ficar atento a essas advertências e cuidar para que o nosso coração não se encha de orgulho, não se encha de altivez de coração, que é a soberba, a arrogância, achar de si mesmo mais do que convém, para que não seja achada a iniquidade ou maldade dentro de nós. Que esse vídeo possa ser uma palavra de instrução e de advertência para você. É claro que Deus deseja que você cresça, que você se desenvolva, que você dê fruto, que você seja maduro, completo e íntegro. Mas Deus deseja que haja pureza e simplicidade no seu coração, que você possa crescer sim, mas sem se corromper, que a sua própria beleza, que a sua própria expansão, que o seu próprio crescimento não traga prejuízo e condenação para você, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, graça e paz. Se esse vídeo te edificou, se esse vídeo te ajudou, compartilhe. Envie também para alguma pessoa que também precisa dessa palavra. Deus abençoe.